Bom dia, meus amores, Pai do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Bom dia, aqui está um pouco frio, está chovendo. Quero dizer a você, querida irmã, querido irmão, desejar a você um feliz domingo, domingo abençoado. Eu vou deixar uma passagem que se encontra em Marcos. Deixar aqui uma passagem para você que se encontra em Marcos 37. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Calma-te. Emudece o vento e aquietou-se e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que ainda não tem fé? Então a palavra do Senhor diz que o Senhor mandou seus discípulos entrar no barco e passar para o outro lado. Mas quando eles viram que veio, levantou-se uma tempestade, como diz a palavra do Senhor, eles se desesperaram, começaram a tirar água, a água já entrava dentro do barco. E tinha uns ali que eram pescador e outros não. Tinha cobrador de impostos, tinha outros que não eram pescador. Mas aí eles já estavam desesperados, já começou a entrar água dentro do barco e eles começaram a tirar a água. Mas eles esqueceram que Jesus tinha entrado no barco. Jesus estava no barco com eles e tinha dito a eles: passemos para o outro lado. Então Jesus já tinha dado a ordem. Jesus já tinha dado a ordem que ia passar para o outro lado. Mas eles se esqueceram dessa ordem que Jesus tinha dado e começaram a se desesperar. A Bíblia diz que uma ordem clara, Jesus ordena que naveguem para outra margem. Jesus tinha dito uma ordem clara a ele: naveguem para outra margem. Eles tiveram ali uma atitude sábia, na hora do desespero, na hora que a tempestade se levantou. Quando eles viram que eles não conseguiam, eles foram e acordaram Jesus. Jesus estava no barco, mas ele estava cansado, tinha ido orar, tinha passado o dia pregando a palavra, e eles tiveram a atitude de chamar o mestre, né? Eles já estavam desesperados. Às vezes acontece assim, não sei se você já passou por essa situação, de ter um desespero muito grande na sua casa. Aí você se lembra de chamar o mestre. E aqui diz a palavra do Senhor: quem era uma atitude sábia, os discípulos levam junto consigo Jesus. Manda lá, chame. Eles tiveram uma atitude sábia, né? Nessa embarcação. Jesus tinha dito passar para o outro lado e eles levaram Jesus. Então, quando Jesus está no teu barco, muitas vezes a gente se desespera, mas sabendo que Jesus está conosco. Que Ele diz na sua palavra: estarei com você todos os dias da sua vida. Esse cabelinho aqui é chato, viu? Todos os dias. O Senhor dorme na tempestade, o Senhor estava dormindo, uma visão tranquilizadora. E o Senhor estava dormindo mesmo na tempestade. E os discípulos, tudo assustado. E o Senhor dormindo. Não importa se que durma, uma resposta maravilhosa. Jesus acalma a tempestade. Jesus se acordou e mandou que o mar se calasse.
Aleluia, Jesus. Glória a ti, meu Pai. Também a palavra do Senhor nos fala de outra tempestade, né? Quando Jesus mandou os discípulos ir passar para o alto mar. E ali ele foi orar, né? Ele foi orar e quando foi na alta hora da noite, levantou-se uma tempestade ali no mar, chamando Alabá, Xalami. E os discípulos também estavam apavorados. Quando eles começaram a se apavorar, eles olharam e viram um vulto no meio do mar. Então eles disseram, é um fantasma. E Jesus gritou de longe, não temas, sou eu. Então, em cada momento, irmãos, que nós estamos desesperados, ali eles estavam já desesperados, sozinhos, porque dessa vez eles não tinham levado Jesus. Jesus tinha ido orar, que ele gosta de ficar orando, gostava, né, de ficar orando só. E Jesus ali tinha ido orar e lá vinha aquele fantasma. E Jesus disse, sou eu. Então Pedro falou, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Então Jesus disse, vem. E ali, mas a tempestade continuava ali, balançando o barco já estava no alto mar, e a tempestade continuava balançando o barco, mas Pedro colocou o pé no mar e foi ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Quando chegou perto de Jesus, Pedro olhou para a situação que ele estava andando sobre as águas, olhou para um lado, o outro, viu as ondas, e ali ele se assustou e ele ia afundando. Mas Jesus já estava perto dele, ele disse, salva-me, Jesus. E Jesus segurou na mão dele e com certeza deve ter voltado os dois para dentro do barco por sobre as águas. Porque como voltaram? Eu nunca vi ninguém pregando isto, mas eu pensei outro dia, se Pedro foi ao encontro de Jesus, Jesus estava andando sobre as águas, Pedro andou sobre as águas até chegar perto de Jesus. Aí ele olhou as ondas, olhou a tempestade e se espantou, né? Ia afundando. E Jesus levantou a mão de Pedro, então com certeza voltaram os dois andando por sobre as águas, porque não tinha outra maneira deles voltar. Irmãos, quem estava mais seguro, pergunta a você hoje, quem estava no barco ou quem estava com Jesus? O bom, irmãos, é que nós temos um Deus que cuida de nós. Que Deus abençoe a todos. Saiba você que o Senhor repreende toda tempestade se levantando contra a tua vida. Quero dizer para você hoje, irmãos, que essa tempestade está se levantando contra a tua vida, esse vento contrário, muitas vezes é para te fortalecer. Não é para você desvanecer, não é para você morrer porque levantou-se uma tempestade. É para você aprender a lutar no meio da tempestade. É para você aprender a se levantar no meio da tempestade. Vento forte se levanta muitas vezes e nós não esperamos. Mas cada vez que a gente vence aquele vento, aquela tempestade, aquele vento ao contrário, Deus nos fortalece. Deus às vezes permite que nós passamos no meio do vento, no meio da tempestade, para que a gente venha se fortalecer cada vez mais e confiar que o Senhor está no barco. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe você e a sua família. Hoje à noite eu vou começar a colocar uma oração, orando pela sua família, por restauração dos casamentos, restauração dos filhos. Que Deus abençoe a todos, que Deus encha toda a graça. Você entendeu, irmão? Hoje de meia-noite eu vou colocar uma oração para orar por restauração de casamento, restauração dos filhos e do casamento. Vou fazer uma oração durante 91 dias. À meia-noite eu vou colocar essa oração. Em nome de Jesus, Deus vai me dar força, né? Porque nós precisamos pedir força e poder a Deus
para fazer a obra dele. Se ele não nos sustentar, nós não fazemos. Então, irmão, se você está passando por tempestade, saiba que o Senhor permite que passe para que você venha se fortalecer. Busque o Senhor, ore, que Deus vai te tirar dessa tempestade. Ele não mandou essa tempestade para matar os discípulos. Jesus não queria que os discípulos morressem. Jesus tinha dito para os discípulos passemos para o outro lado. Eles é que se espantaram no meio da tempestade. Se assustaram. São humanos, né? Como nós. Então eles se assustaram no meio da tempestade e acharam que ia morrer. Mestre, não te incomodas que morramos? Ele diz, homem de pequena fé. Por que ele diz isso? Porque eles já tinham visto Jesus fazer tantos milagres e ainda assim se apavoravam, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus enche a sua casa, que o Espírito Santo entre hoje na sua casa, levando paz, alegria. Amém.